Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje estarei comentando o capítulo 28. Chegamos ao último capítulo do livro de Atos. Como tem sido edificante, podemos ler e estudar a palavra do Senhor, um capítulo do Novo Testamento por dia. Mas saiba que é importante também que você possa tirar um tempinho, antes ou depois de cada comentário, para fazer a sua própria leitura. Tenho certeza que a palavra de Deus irá te confortar para que tenha condições de enfrentar as lutas do dia a dia. E com a palavra de Deus marcada no coração, o seu dia se encherá de alegria, de gozo e paz no Espírito Santo. Um povo bárbaro. Assim, eram os nativos da ilha de Malta. Por habitarem numa ilha, talvez fossem ignorados e até rejeitados, mas foi este povo que, de uma forma bondosa, acolheu a tripulação naufragada. Eu quero te dizer, meu amado irmão e irmã, que a bênção do Senhor sobre a sua vida pode vir do lugar mais improvável que você possa imaginar. Amados, assim como aconteceu nesta ilha, podemos também perceber o quanto Jesus tem cuidado de nós, que apesar das longas tempestades que passamos, ou do frio de uma noite escura, o Senhor Jesus tem estado presente conosco, nos animando e nos aquecendo a alma com seu cuidado e amor. Nas pequenas coisas ou nos detalhes, Deus tem nos demonstrado o seu amor. Confie nele. Os nativos da ilha de Malta, preocupados com o estado dos tripulantes, acenderam uma fogueira para aquecê-los, pois eles haviam enfrentado muito frio e tempestades. Paulo foi buscar gravetos e, quando foi colocar no fogo, uma cobra venenosa se enrolou na mão dele. Os nativos, supersticiosos, acharam que Paulo estivesse amaldiçoado e que teria cometido um crime hediondo, que mesmo tendo escapado das tempestades e do naufrágio, não escaparia do veneno da víbora. Paulo apenas sacode o braço e lança fora a cobra no fogo. Podemos até ter sido atingidos e abatidos. E alguns podem até estarem pensando, esperando a nossa queda. Mas é o Senhor que nos sustenta. Se deixamos o fogo do Espírito Santo se acender em nossas vidas, ardendo continuamente sobre o altar, o mal que está por todos os lados, pode até se mostrar feroz, rugindo como um leão e querendo nos atacar, mostrar suas presas como a víbora, mas não poderá nos envenenar. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. É através do Espírito Santo ardendo em nossas vidas que vencemos a Satanás. Sacode o mal, meu irmão, e lança no fogo do Espírito. Depois disso, Públio, o principal da ilha, os recebeu e os hospedou também de forma bondosa. Até os incrédulos entendem a bênção na hospitalidade. Vejam o que diz a palavra do Senhor. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2. Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo,
Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 40 a 42. O amor de Deus também alcançou os nativos da ilha de Malta. Durante 3 meses, enfermos foram curados e o Evangelho de Cristo Jesus lhes foi anunciado. Moravam numa ilha, isolados da civilização, mas Deus estava olhando para eles. Assim como Paulo, por sua fé, via a ação e intervenção de Deus em todas as coisas, eu penso que aquele navio só naufragou em Malta porque havia um propósito de Deus para a salvação daquele povo. Amados, podemos observar como o Evangelho é propagado a passos largos. Havia um grande empenho dos irmãos, apóstolos, evangelistas, presbíteros, diáconos, discípulos, todos empenhados em levar o Evangelho a todos os lugares, impulsionados pelo Espírito Santo nessa missão de evangelizar o mundo. Partiram da ilha de Malta, num outro navio de Alexandria, que havia passado o inverno lá, e chegaram a Siracusa, uma comunidade italiana na região da Cilícia. Ficaram lá 3 dias. Depois, passaram por Régio até chegar em Puteoli. Ali, encontraram-se com alguns irmãos que lhes pediram que ficassem com eles por 7 dias. Depois disso, se dirigiram para Roma. Amados, Paulo desejava ir até Roma, também para conhecer os irmãos que lá haviam se convertido ao cristianismo e que a fé deles era conhecida de todos. É maravilhoso quando o cumprimento da palavra de Deus bate à sua porta. Chegaram em Roma. Há um texto que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Além da direção que o Senhor estava dando, havia também um desejo de Paulo de ir a Roma. E ele expressa isso quando ainda estava em Éfeso e escreve aos romanos dizendo: desejo muito ir ter convosco. Quando eles chegam em Roma, alguns irmãos foram encontrá-los na praça de Ápio e às 3 Vendas. Quando Paulo os viu, recobrou o ânimo e deu graças a Deus. Precisamos aprender algo com essa passagem. Quando recebemos uma bênção do Senhor e alcançamos os nossos sonhos, precisamos reconhecer e saber agradecer àquele que nos abençoou. Paulo, durante anos da sua vida, percorreu cidades, fundou igrejas, formou lideranças, ganhou muitas almas, evangelizou ricos e pobres, doutos e bárbaros, permitiu que o Espírito Santo fluísse através de sua vida. Experimentou e foi usado nos dons espirituais. Influenciou a tantos que seguissem o seu exemplo, que se entregassem de corpo, alma e espírito para realizar a obra evangelística. E mesmo ainda estando preso, ou no percurso das viagens, se preocupava com as igrejas que haviam sido formadas e lhes enviava cartas com incentivos na fé, com admoestações e palavras de amor. Nos 2 anos que esteve em Roma, em prisão domiciliar, Paulo escreveu as cartas para a igreja em Éfeso, a carta aos Efésios. Para a igreja em Filipos, escreveu a carta aos Filipenses. Para a igreja em Colossas, uma cidade frígia na Ásia Menor, escreveu a carta aos Colossenses. Apesar de nunca ter estado em Colossas, mas esteve ali próximo em Laodiceia. E a carta a um discípulo de Jesus chamado Filemon, fazendo recomendações sobre o escravo fugitivo Onésimo. Essa foi a finalidade das viagens missionárias de Paulo:
proclamar que a graça de Deus perdoa os pecados através de Cristo Jesus. Deus utilizou o ministério de Paulo para levar o evangelho aos gentios e estabelecer a igreja. Suas cartas para as igrejas registradas no Novo Testamento ainda sustentam até hoje a vida e a doutrina da igreja. Embora ele tenha sacrificado tudo, as viagens missionárias de Paulo valeram a pena, conforme está escrito em Filipenses 3, versículos 7 a 11. Lucas assim finaliza dizendo: em Roma, Paulo seguiu pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Versículo 31. Que venhamos nos inspirar não somente em ler esses acontecimentos, mas também em viver conforme a palavra do Senhor. Que venhamos nos entregar por completo para realizar esta grande obra que é ganhar o Brasil para Cristo. Agradeço a nossa liderança pela oportunidade concedida para mim e para minha esposa em representarmos a Igreja do Pedregal nos comentários deste precioso livro. Que Deus os abençoe e que permaneçamos todos na fé, na esperança e no amor em Cristo Jesus.